Olá, queridos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de oração no Conversando com Deus em Salmos. Se essas orações têm abençoado a sua vida, deixe o seu like nesse símbolo de curtida e se inscreva no nosso canal para que essa oração alcance mais pessoas e para que você receba a notificação no seu celular, no seu tablet, toda vez que eu publicar um novo vídeo no canal. Bom, a pauta da conversa com Deus de hoje é o Salmo de número 28. Vamos lê-lo? Ele diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as minhas mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém, queridos? Convido você a fechar os teus olhos para juntos orarmos ao Senhor. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença com fé, humildade e confiança. Pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto na cruz. Pai, Tu és a nossa rocha eterna, Tu és o Deus que ouve a oração dos Teus filhos, Tu és aquele que não despreza o clamor dos aflitos. Por isso, hoje nós oramos com as palavras do salmista registradas no verso 1. A ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. Pai, nós levantamos a nossa voz diante de ti. Há pessoas que estão clamando por uma resposta. Há pessoas que estão esperando milagre. Há pessoas que estão vivendo situações que ninguém consegue resolver. Senhor, não ignores o clamor do teu povo. Ouve a oração da mãe que chora por seus filhos. Ouve a oração do pai que luta para sustentar a sua casa. Ouve a oração do jovem que busca direção para o futuro. Ouve a oração do enfermo que espera por cura. Pai, responde do teu santo céu. O salmista diz no verso 2: Ouve as vozes das minhas súplicas quando clamo a ti por socorro. Senhor, nós clamamos por socorro. Socorro para os que estão em depressão. Socorro para os que estão lutando contra a ansiedade. Socorro para os que vivem noites sem dormir. Socorro para os que estão esmagados pelas preocupações. Pai, estende a tua mão poderosa, socorre aqueles que estão enfrentando enfermidades graves, socorre aqueles que estão em hospitais,
socorre aqueles que aguardam resultados de exames, socorre aqueles que estão enfraquecidos física e emocionalmente. Senhor, mostra a tua misericórdia. O salmista pede para não ser contado entre os ímpios no verso 3, e nós também te pedimos: guarda-nos dos caminhos do pecado, livra-nos da corrupção deste mundo, livra-nos da mentira, livra-nos da falsidade, livra-nos da hipocrisia. Pai, ajuda-nos a viver de maneira que honre o teu santo nome. Que as nossas palavras sejam sinceras, que as nossas atitudes glorifiquem a Cristo, que o nosso testemunho seja fiel. Senhor, guarda nossos olhos daquilo que não te agrada, guarda nossos ouvidos de conselhos perversos, guarda nosso coração das influências que nos afastam da tua presença. Pai, nós intercedemos por uma geração que muitas vezes vive distante de ti. Tem misericórdia dos que estão perdidos, alcança os que estão presos em vícios, alcança os que estão dominados pelo orgulho, alcança os que estão vivendo sem esperança. Mostra a eles o caminho da salvação, ó Deus. Ó Deus, o salmista reconhece que muitos não consideram as obras do Senhor no verso 5. E nós vemos isso em nossos dias. Há pessoas que ignoram a tua bondade, há pessoas que rejeitam a tua palavra, há pessoas que vivem como se não existisse eternidade. Ó Deus, desperta esta geração, abre os olhos espirituais dos incrédulos, abre o coração e quebre a dureza que há neles. Abre a janela, Senhor, da mente para que haja entendimento da tua palavra. Levanta pregadores fiéis, levanta missionários apaixonados por almas, que a tua palavra alcance cidades, que a tua palavra alcance bairros, que a tua palavra alcance escolas, que a tua palavra alcance universidades e nações. Pai, no meio do salmo, o clamor se transforma em louvor, quando Davi declara no verso 6: Bendito seja o Senhor, porque ouviu as vozes das minhas súplicas. Senhor, nós te agradecemos porque tu és um Deus que responde. Obrigado pelas orações que já foram respondidas. Obrigado pelos livramentos que já recebemos. Obrigado pelas portas que o Senhor já abriu. Obrigado pelas vezes que nos sustentaste quando pensávamos que não conseguiríamos continuar. Ó Deus, quantas vezes tu nos guardaste sem que percebêssemos. Quantos acidentes foram evitados. Quantas enfermidades foram vencidas. Quantas armadilhas foram frustradas. Recebe nossa gratidão. O salmista declara no verso 7: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Ó Deus, se a força dos cansados, fortalece aqueles que estão exaustos emocionalmente, fortalece os pastores que carregam responsabilidades pesadas, fortalece missionários em campos difíceis, fortalece mães que estão lutando sozinhas pelos seus filhos, fortalece pais preocupados com as suas famílias, fortalece os idosos que enfrentam limitações, fortalece os jovens que enfrentam tentações e pressões todos os dias. Pai, sê também nosso escudo, escudo contra os ataques do inimigo, escudo contra a violência, escudo contra acidentes, escudo contra enfermidades, escudo contra a maldade dos homens. Guarde nossas casas, guarda nossas famílias, guarda nossas igrejas, guarda nossa mente e nosso coração. O salmista diz no verso 7: Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Senhor, aumenta a nossa confiança em Ti
Quando as circunstâncias forem contrárias, ajude-nos a confiar. Quando as respostas demorarem, ajude-nos a confiar. Quando os recursos faltarem, ajude-nos a confiar. Que a nossa fé esteja firme, não no que vemos, mas no Deus que governa todas as coisas. O salmista declara ainda no verso 7, por isso meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Coloca louvor em nossos lábios, mesmo durante as lutas, mesmo durante as provas, mesmo durante os desertos, que nunca percamos, ó Deus, a capacidade de te adorar. Pai, visita aqueles que perderam a alegria, visita aqueles que vivem dominados pela tristeza, renova a esperança, renova a fé, renova a alegria da salvação. O salmista continua no verso 8, o Senhor é a força do seu povo e o refúgio salvador do seu ungido. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece os crentes perseguidos ao redor do mundo, fortalece aqueles que se reúnem em segredo por amor ao Evangelho, fortalece os que sofrem por permanecerem fiéis, fortalece os que estão sendo pressionados a negar a fé, que ninguém abandone a Cristo. Ó Deus, nós intercedemos pelos líderes espirituais, guarda os pastores, guarda os missionários, guarda os evangelistas, guarda os professores da Tua Palavra, livra-os do desânimo, livra-os da soberba, livra-os das armadilhas do inimigo. E terminamos com a oração que encerra este salmo. No verso 9, o salmista diz, salva o Teu povo e abençoa a Tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Senhor, salva o Teu povo, salva os nossos familiares que ainda não Te conhecem, salva nossos amigos, salva a nossa cidade, salva a nossa geração, abençoa a Tua igreja, apacenta o Teu rebanho, conduze-nos pelos Teus caminhos e sustenta-nos até o fim. E que todos os dias da nossa vida sejam marcados pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Recebe esta oração, meu Pai, porque Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. E lhe dê uma quarta-feira abençoada. Fique na paz.